Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, dependendo do horário. Estamos começando mais um Almodincast, hoje com a doutora Fernanda Brito, que é uma profissional espetacular e que a gente tem a sorte de ter ela nos auxiliando aqui em relação à pesquisa de endometriose aqui no hospital, junto com o doutor Rafael, que já é da família há muito tempo e que completa aqui com a parte masculina no hospital. A gente hoje queria discutir muito sobre esse tema polêmico, sobre endometriose. Como que a gente pode avaliar, como que a gente pode auxiliar as pacientes nas melhores decisões, já que nós sabemos que a endometriose está ficando cada vez mais prevalente e que, de fato, a gente não tem a cura para a doença. Então, como é importante a gente não só pensar ali no diagnóstico dessa paciente, mas no acompanhamento dessa paciente, para fazer um planejamento familiar, para pensar nos sintomas dela, de como a gente pode auxiliar ou não, quando que a gente pode agir. E hoje a medicina evoluiu muito em relação a tudo isso, e como é importante essa comunicação interdisciplinar para as melhores decisões. Então, a Fernanda é uma profissional que está conosco já há alguns anos e tem sido, assim, imprescindível para a tomada de decisões em relação a cirurgias ou não, para endometriose, pensando no planejamento familiar. E ela vem aí com uma bagagem muito legal de conhecimento, tanto é que hoje ela dá cursos também em relação a isso. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse, Fernanda, para depois a gente começar o bate-papo. Queria agradecer primeiramente o convite, é muito legal a gente poder abrir esse espaço para falar sobre os exames de endometriose, falar sobre a doença mesmo, que, como você mesmo disse, está cada vez mais aí na mídia mesmo. Muitas pessoas famosas sendo diagnosticadas depois de muitos anos de dor e muitas histórias até drásticas de pacientes que passaram, né, a vida inteira sentindo dor e com diagnósticos tardios, né? Então, eu sou médica radiologista, né? Estou em Maringá, vai fazer 11 anos agora, no Carnaval, e fiz toda a minha formação em São Paulo, mas sou carioca de nascimento. Então, vocês vão ver que o sotaque é meio misturado aí, porque já são, né, 3 lugares onde eu fiquei muito nessa vida. Mas já faz mais de um ano que eu estou aqui no Hospital Almodim, fazendo os exames de rastreamento para endometriose com ultrassom, e também as ressonâncias que a gente não faz aqui, mas que, né, tem esse direcionamento para poder ter essa troca, essa conversa, e imprescindível, né, a gente ter um pouquinho da história clínica, tudo, para conseguir chegar nesse diagnóstico. A endometriose, nossa, eu não sei se é só um aumento da casuística, eu acho que também a gente está aprendendo, né, muito a diagnosticar. Então, tanto os exames de imagem estão sendo cada vez mais minuciosos nesse aspecto, os profissionais estão cada vez mais treinados, mas também tá sendo muito maior a suspeita clínica, né? Então, os próprios médicos solicitantes que recebem essa paciente com dor e já ficam mais atentos para esse diagnóstico. Então, por isso eu acho esse boom mesmo do diagnóstico de endometriose. E quando você fala em diagnóstico, a gente pode fazer 2 coisas. Uma, então a indicação da investigação, as 2 indicações maiores, pelo que eu entendo, é infertilidade e dor, né? E aquela dor, muitas vezes uma dor meio inespecífica, uma dor que a gente não encontra, estamos procurando daqui para lá, não faz sentido, né? E acaba indo investigar a endometriose. Existem os exames laboratoriais também, né, Paula? Que nos auxiliam também, mas a imagem acaba sendo um dos... Primeiro, a anamnese da paciente é fundamental, né, que nós já havíamos conversado há pouco tempo. Essa dor que o Rafa fala ali, que é mais inespecífica, geralmente está vinculado durante a menstruação. Então, aquelas pacientes que falam, nossa, eu tenho que ir para o hospital porque eu não aguento de cólica, porque eu preciso tomar uma medicação na veia, porque senão paralisa a minha vida. Ou a dispareunia, que a gente fala que é na relação sexual, que ela acaba sentindo uma dor, independente ali da época do ciclo, porque pode pegar algum foco de endometriose, um local que durante a penetração pode ativar essa dor. Então, sempre a anamnese é o mais importante. A gente tem visto esse aumento de prevalência e a gente tem discutido muito por que está aumentando, se é realmente porque estamos fazendo mais diagnóstico ou se de fato a doença está se alastrando de uma forma mais intensa.
O que é importante é que até hoje a gente não sabe como que ela surgiu. Ninguém sabe. A gente imaginava que era pela menstruação retrógrada, né, que reflui ali pelas trompas, só que já acharam focos de endometriose em todos os lugares do corpo, então, né, como que passa diafragma às vezes, né? Então, ninguém sabe se é por disseminação linfática, hemática, ninguém sabe direito como que ela surge. A gente acredita que está vinculada a uma resposta inflamatória maior, que esse estilo de vida hoje que tem se modificado durante os anos pode estar impactando nessa prevalência, só que ainda é um grande mistério para a gente. Antigamente, pelo menos em fertilidade, meu pai fala muito isso, né? Era muito comum fazer laparoscopia. Ah, não se sabia por que a paciente estava engravidando, se fazia uma laparoscopia, achavam-se focos de endometriose, achava que aquilo justificava o fato da não gestação, cauterizava tudo, e o paciente fazia 2, 3, 4, 5, 6 laparoscopia, e às vezes o bebê não vinha, e a paciente... Acho que é nesse caso que a imagem entrou E daí muito, foi né? quando a imagem entrou, porque sentiu uma necessidade. A laparoscopia, ela continua sendo o melhor exame para a endometriose superficial, né? Que é aquela endometriose que fica só no peritônio mesmo. Mas, hoje em dia, com todos os exames de imagem demonstrando a endometriose profunda, que é aquela endometriose que infiltra os órgãos, as estruturas, e a imagem, a laparoscopia não consegue ver, né? Ela vê a ponta do iceberg, vê só a pontinha da lesão, não sabe até que ponto aquela lesão tá penetrando ali nos órgãos, e a gente, com os exames de imagem, consegue mostrar também outros focos em outros locais. Então, se essa paciente vai para uma manipulação cirúrgica, por que não já remover tudo? Né? Por que deixar a doença para trás? Se você não faz um mapeamento, se você não faz um exame para poder diagnosticar todos os focos, vai entrar lá, vai acabar deixando de ver. Então, o que a gente vê às vezes é cirurgias incompletas, ou porque não foram descritos os focos no pré-operatório, ou porque a paciente não fez exames adequados no pré-operatório, e aí essa paciente acaba, né, fazendo várias cirurgias. Então, não é incomum ela acabar trocando de médico, e aí aquele médico no futuro pede o exame, e aí eu já peguei paciente com 5, 6 cirurgias de endometriose e cheia de lesão profunda, porque nunca tinha feito um exame de mapeamento para identificação de todos os focos, né? E que exames, Fer? Quais são as opções? O que a gente tem de opção para fazer uma boa investigação, por exemplo? Para a endometriose, os 2 principais exames são a ressonância magnética da pelve e a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Né? Os 2 exames são excepcionais, então a gente tem a ultrassonografia como o melhor exame, por exemplo, para avaliação da parede intestinal. Com o preparo intestinal a gente consegue delimitar as camadas da parede intestinal, então a gente consegue saber até qual a profundidade aquela lesão está comprometendo. A gente consegue ver lesões pequenas que às vezes passam desapercebidas na ressonância. Então, para avaliação da parede intestinal, a ultrassonografia é o melhor exame. O ultrassom ele consegue ver também processos aderenciais com muito mais especificidade mesmo. Então, a ressonância, a paciente tem que ficar paradinha, né? Ela não pode se mexer. Então, às vezes, as estruturas estão encostadas e você não tem como ter certeza se elas estão aderidas realmente, né? Existem alguns sinais na ressonância que mostram processos aderenciais, mas se eles não estiverem presentes, a gente pode ficar com essa dúvida. Na ultrassonografia, não. A gente tem a manobra bimanual, né? A gente mobiliza os órgãos e eles têm que deslizar uns nos outros. Exato. O médico está sendo ativo, né? Durante o exame, né? E fora que ele amplia muito as imagens, então, por exemplo, para a visualização do ligamento uterosacro, o ligamento no ultrassom, ele é branco, ele é hiperecogênico. E a lesão é preta, é hipoecogênica. Então, existe um contraste, né, e a gente consegue ver lesões subperitoneais, lesões muito pequenas no ultrassom transvaginal. Já na ressonância, o ligamento uterosacro, ele tem hipossinal, ele é preto, assim como a lesão. Então, aí, lesões muito pequenas, às vezes, complica, né? Então, a gente tem aí a ultrassonografia vindo com muita força mesmo. Mas também a gente tem, por exemplo, situações onde a ultrassonografia fica limitada. Então, miomas volumosos que fazem sombra, muitos processos aderenciais. Quando a pelve está toda bloqueada, a gente não consegue mobilizar o transdutor, sabe? Então, aí fica difícil fazer um ultrassom completo, um ultrassom realmente que mapeie toda a lesão.
Ou, por exemplo, também endometriomas muito pequenos. A ressonância ela tem a capacidade de avaliar componente hemático, né, não tem nenhum outro método de imagem que faça tão bem. Então, a gente consegue ver foquinhos de endometriose superficial, pequenos endometriomas no ovário, coisas que a ultrassonografia não consegue. Então, eu sempre gosto de falar que o melhor dos mundos é fazer os 2 exames e a gente conseguir usar as informações de cada um deles, né? É claro que existe paciente, por exemplo, virgem que não pode fazer o transvaginal, né? Então, existem as contraindicações ali também para ressonância. Então, mas tentando, né? Ali... E ambos os exames precisam de preparo intestinal, certo? Certo, pelo menos um preparo básico a ressonância precisa. Principalmente porque a mulher é muito constipada, né? Tem muito problema, assim, de não conseguir... frequente, né? Bem frequente. Então, fica com muito conteúdo fecal, atrapalha mesmo na visualização. E uma das perguntas que os pacientes sempre fazem, doutora, vai precisar do contraste na ressonância? Porque tem paciente que tem um medo de contraste, né? Para começar, assim, eu quero que diminua esse medo do contraste da ressonância. O contraste da ressonância, ele não é o contraste da tomografia, que antigamente era um contraste muito alergênico, iônico, que dava realmente muitos efeitos colaterais. Hoje, muitos processos alérgicos, não efeitos colaterais, desculpa, processos alérgicos mesmo. Hoje a gente já tem um contraste de tomografia que já dá menos processos alérgicos aí, menos efeitos, Mas o da ressonância é muito menos ainda. A quantidade injetada é bem pequena. Tá? Mas assim, a endometriose em si, ela não precisa do contraste para ser diagnosticada, ela não precisa do contraste. Só que o contraste, ele ajuda em diversas outras coisas ali na pelve. Então, por exemplo, um endometrioma de parede ajuda muito na visualização do endometrioma de parede, que se ele não estiver cheio de focos hemáticos e for pequeno, às vezes pode passar desapercebido. Vai ajudar na caracterização, por exemplo, de vascularização de miomas, né? Então, se tiver qualquer lesão um pouco mais complexa no ovário, um cisto com alguma área suspeita para a área sólida, o contraste vai fazer total diferença, até na classificação que a gente faz hoje do ORADS. Então, eu gosto muito de fazer as ressonâncias com contraste por conta de todo esse auxílio no diagnóstico, entendeu? Então, não é assim... Que não só da endometriose, mas de tudo que envolve a imagem. São múltiplas as doenças associadas à endometriose, né? Então, você pode aproveitar, né, o exame fica muito mais rico, né? Exatamente. Fica muito mais rico, com muito mais informações, muito mais específico para determinados achados ali. Então, eu gosto muito de fazer o contraste. Quando a paciente não quer, quando ela recusa, a gente faz sem o contraste. Mas eventualmente pode ficar limitado em algumas... Mas a maioria das vezes que o paciente não aceita, às vezes é que a gente não informou, né? Então, às vezes nós médicos também podemos ajudar nisso, né? Quem indicou, né? Já explicar, uma outra coisa que é imprescindível, assim, que é muito útil, é o gel vaginal, que a gente faz na ressonância, que eu faço inclusive no ultrassom também, para avaliação da parede vaginal, né? O fórnice vaginal posterior, quando a paciente se recusa também, acaba que junta tudo ali, a parede da vagina com a parede do reto, com a parede do colo uterino, e fica ali aquele monte de estruturas, um bloco, e acaba dificultando, né? Claro que lesões grandes vão ser vistas, mas às vezes lesões mais sutis, né? Lesões na parede vaginal, eu tenho pegado muita lesão pequena na parede posterior da vagina e ela só deforma ali o contorno vaginal. Eu sempre falo até para os meus alunos, olhem o contorno do fórnice vaginal, porque esse contorno abaulado tá errado, não pode, ele tem que ser um contorno liso, né, contínuo, mas isso sem o gel vaginal fica complicadíssimo. Muito difícil, né? Vamos falar um pouquinho da ressonância. É um exame demorado? Ele é um exame, ainda as pessoas têm bastante receio porque precisa entrar dentro e às vezes, mesmo na pelve, ainda fica totalmente, o rosto fica dentro do equipamento. E o que pode ser feito? Então, é um exame que realmente demora de 20 a 30 minutos, né? Quanto mais colaborativo for o paciente, mais rápido porque quando o paciente se mexe, né, a gente precisa ficar repetindo as sequências. Então, quanto mais colaborativo o paciente mais rápido E realmente é aquele tubo, né, que o paciente precisa entrar dentro. Às vezes ele consegue ficar com o olho
para fora. E isso é interessante, porque aí tira um pouco aquele efeito da A fobia, claustrofobia. né? Uhum. A gente tenta não fazer com sedação, mas na pelve a sedação ainda não atrapalha tanto, porque não precisa de tantas apneias, sabe? Ah, tá. No abdômen superior é mais complexo. E então, quando precisa, por exemplo, de investigação para diafragma, que a gente precisa fazer o abdômen superior, aí a sedação atrapalha É mais mais. chato. Mas é um exame que elas têm tolerado bem. Eu tenho tido muito poucos pacientes que precisam de sedação para fazer a ressonância. Uhum. Deita ali. Hoje em dia existem até lugares que colocam o teto mais atrativo, sabe? Ou bota uma imagem Pra de um tentar céu. distrair um pouco. Para procurar alguma coisa Coloca enquanto passa, música, né? às vezes pode até escolher a playlist para Porque a tentar ressonância também é distrair. barulhenta, né? É Para bem ajudar, né? barulhenta, Ela é barulhenta. A tomografia, praticamente, você não vê som nenhum. A ressonância, ela é A tomografia é muito rápida, mas muito para rápida. pelve, né? Não, por exemplo, né, no caso eu sou uro, para próstata, por exemplo, tomografia não serve absolutamente para nada. A Só fazer ressonância, calcificação. já a ressonância, baita exame, né? Um exame muito bom. Não, mas ginecologia é a mesma coisa. Nossa, quando chega pedido de tomografia para endometriose, a gente tem vontade de chorar, porque Não não é uma boa indicação, né? não, de jeito nenhum. Né? Você pode estar pesquisando outras coisas, mas para Assim, quando é um endometriose, caso muito drástico, que tem endometriomas, que tem bloqueio ali do fundo do saco posterior, que tem lesão grande intestinal, às vezes a gente consegue dar a dica, Uhum. mas não é um exame que vai mapear a doença de jeito nenhum. E o que é importante, assim, do que você falou, né, Fernanda, como a imagem é fundamental para um planejamento cirúrgico, e principalmente no planejamento familiar. Então, assim, para a gente que pensa em informar as famílias, né? Porque a cirurgia, por mais cuidadosa que ela seja, e é importantíssimo que seja um profissional ali capacitado, que não saia cauterizando o ovário de qualquer forma, ou diminuindo essa vascularização pro ovário, porque pode cair sim a reserva ovariana. A gente tem a oportunidade de alertar a paciente, né? De falar assim, olha, são múltiplos focos, dependendo da idade, do valor do antimileriano, da situação ali do casal, se vale a pena primeiro congelar o óvulo antes de ir para uma cirurgia. Se for para cirurgia, saber se, olha, acho que eu vou operar, mas eu vou colocar, às vezes, um gastro junto, porque vai ter uma parte intestinal ali que pode me auxiliar um pouco mais na cirurgia, e daí uma cirurgia mais delicada, mais tranquila. Isso é fundamental. Fundamental. E nem sempre, eu falo para as pacientes, tem paciente às vezes que sente uma dor absurda, e daí, não é, às vezes nem sempre é porque está tomada de endometriose, mas pode ser um foco que está pegando uma inervação, e que se eu faço uma cirurgia e eu não sei onde está esse foco, não vai me adiantar nada. Então, é muito importante essa avaliação ali pré-operatória, para que a paciente tenha o máximo de benefício da cirurgia em relação à equipe formada para operar essa paciente, em relação também a essa parte do planejamento familiar, né? Porque por mais que a imagem dê para a gente ali um cenário, mesmo assim o intraoperatório ainda a gente pode ter uma outra surpresa, né? Eu costumo falar para as pacientes essa questão do paciente que às vezes tem muito sintoma, pouca lesão, às vezes tem paciente assintomática que descobre pelo exame de rotina que tem um endometrioma e aí vem para pesquisa, né? Então existe uma dissociação ali que às vezes elas nem entendem. Eu já tive paciente que veio fazer ultrassom que tinha uma endometriose ureteral tão importante que ela já tinha, ela descobriu porque ela foi fazer um ultrassom e aí tinha uma dilatação no rim, né? Ela já perdido o rim. Então, é muito triste quando chega nesse estágio, né? Tão avançado, sem diagnóstico, e que aí já as nossas, os recursos são bem mais limitados para poder ajudar, né? E o planejamento cirúrgico é fundamental. Se você determina que existe uma lesão intestinal perto da outra, vai ter que fazer uma ressecção segmentada daquele intestino, ou se é uma lesão pequena que pega só um pedacinho da parede, às vezes pode ser feita uma cirurgia mais simples ali para aquela paciente, né? Então, isso muda o tempo cirúrgico, muda complicações, né? Muda também recidiva, porque se você faz
uma raspagem de uma lesão que precisava ser retirada em bloco, às vezes ela vai ter uma recidiva precoce daquela lesão porque não foi possível retirar inteira, né? Então, tudo isso faz muita diferença, né? Realmente. E quando a gente, por exemplo, eu vejo, é mais comum o médico pedir a ressonância. Né? E você acha que esse é o caminho mesmo? Faz a ressonância e, se precisar, faz ultrassom com preparo intestinal? Ou você acha que eles são complementares quase sempre? Ou depende um pouco do achado da imagem? É assim, olha, existe duas questões aqui, né? A ressonância, ela costuma ser coberta pelo plano de saúde. Ah, tá. Uhum. Né? E o ultrassom transvaginal, não. Então, às vezes, acaba que o caminho é a ressonância por conta disso. Uhum. O ultrassom transvaginal, ele até é coberto pelo convênio, né? A ANS aprovou, mas aprovou com valores realmente que não compensam para o profissional, que acaba perdendo ali muito tempo naquela análise, naquela avaliação minuciosa. É um exame muito complexo. Ele não é um ultrassom transvaginal, na verdade, né? Ele é um exame que depende de tempo, depende de estudo, depende de preparo, especialização, né? Então, para você ter um profissional ali na região que você confia, que faça o exame do jeito que precisa ser feito, exato. Porque senão não vale a pena fazer. Se não for para fazer, né, de uma maneira que você vai identificar. Eu já peguei laudo de ressonância que mal estava descrito os órgãos ali, né? Então, às vezes tem 5 linhas, eu falo, meu Deus. E aí, o que a gente fala justamente é isso. Primeira coisa que precisa ser avaliada existe condição de pagar ou precisa ser pelo convênio? Como é que é? Existe um profissional habilitado? Não, eu tenho um profissional maravilhoso, mas que só faz a ressonância, então vai para a ressonância. Não, eu não tenho condição de fazer ressonância, mas eu tenho uma profissional que faz um ultrassom completo, então é ultrassom. Se você tiver os dois, né? Hoje em dia existe uma tendência à recomendação do ultrassom como primeira linha, tá? Porque ele pega lesões menores, como eu estava falando, né? Então, como uma primeira linha mesmo, é um exame que pode ser muito completo e pode já fazer todo o mapeamento. A gente começa olhando os rins, né? Olha a parede abdominal para procurar também lesão nas alças mais altas. Então não é só ultrassom transvaginal, né? É uma pesquisa. É uma pesquisa dos focos todos. Né? A gente faz uma varredura no diafragma. O ultrassom, ele não é o melhor exame para diafragma, mas a gente faz uma varredura, né? Se tiver uma lesão um pouco maior, um pouco mais evidente, a gente vai diagnosticar. Então, é um exame super complexo, né? Não é um exame que é feito em 15 minutos, porque a Fernanda faz aqui de vez em quando e a gente vê... A gente marca de 1 hora. Até porque o laudo é complexo também, né? Não é só fazer o exame. E aí, acaba o exame, tem todo um laudo complexo para ser feito, uma correlação com a ressonância quando é possível, né? Para trazer ali as informações da ressonância. E, claro, melhor dos mundos, se for possível fazer os dois exames, porque aí você tem realmente os benefícios que a ressonância pode trazer em lesões, às vezes, extrapélvicas, né? Comprometimento de ligamento redondo um pouco mais distal, o ultrassom tem dificuldade de ver, plexos sacrais, né? Então, lesões muito próximas da parede pélvica, a ressonância vai ver melhor. Focos hemáticos, a ressonância vai ver e o ultrassom não. Então... Mas interessante isso, né? De a gente imaginar que, teoricamente, a gente sempre pensa que o exame mais novo e moderno é melhor do que o antigo, né? Todo mundo tem um pouco dessa tendência. Interessante você perceber que o ultrassom, bem adequadamente, bem manejado, com bom preparo, com um profissional que sabe fazer muito bem feito, ele tem resultados maravilhosos, Maravilhosos. Né? Maravilhosos. É interessante isso, né? Inclusive, eu pego muito assim, a ressonância veio com um espessamento discreto do ligamento uterosacro. Eu já falo para a paciente, olha, aqui a gente vai conseguir ver melhor se realmente existe esse espessamento. Por quê? Porque a ressonância tem cortes grossos. E, às vezes, pegou ali de um jeito que, numa sequência, parecia um pouco mais grosso. Aí fica aquele duvidoso, né? Que hoje em dia a gente até tem essa classificação do duvidoso. Por quê? Porque só apareceu em uma sequência, é um espessamento discreto, não é especulado, não é nodular, não tem foco hemático. Então, fica um duvidoso. Aí chega no ultrassom, eu consigo ver perfeitamente, sabe? Que tá lindo o ligamento. Ou então, ao contrário,
não veio nada na ressonância, porque justamente corte grosso, tudo, se é discreto, aí ultrassom com aquela habilidade de diferenciar a cor ali, né? Seria a cor, mas o tom de cinza, O tom de cinza. consegue dizer que tem uma lesão pequena ali que pode estar sendo o motivo da dor dessa paciente. E sempre lembrar que exame normal não exclui endometriose superficial. Isso eu falo todo dia também para os pacientes, coloco também como nota, observação, porque a endometriose superficial, ela também pode causar dor, né? Também pode causar processo inflamatório e aí acabar atrapalhando na gestação e a gente pode não ver nada no exame. E como tem coisa minuciosa, né? Então, assim, quando eu vou investigar endometriose aqui no consultório, eu sempre falo para a paciente, né? Olha, eu gostaria que, se possível, quem laudasse fosse a Fernanda. Por quê? Porque a gente está falando de detalhes. E se eu for pegar uma imagem, eu ainda falo para a paciente, se for a Fernanda, eu confio muito. Por mais que eu olhe a imagem, eu não vou ter o olhar tão crítico e técnico que você tem em relação a isso. Tipo, olha, o ligamento deveria estar desse jeito e tá um pouco assim, que é o que você tenta ensinar, pensa, para médicos que são radiologistas, que trabalham com isso, fizeram residência com esse olhar radiológico. Imagina eu como ginecologista que não tenho, que não fui treinada a isso, né? Então, como é fundamental que a pessoa que vai laudar ali a imagem faz toda a diferença, porque o médico vai se basear naquilo. Se vai indicar uma cirurgia, se não vai. E às vezes eu pego o laudo que mal está descrito ainda os órgãos ali de forma adequada. E que está só assim, exame dentro da normalidade. Só que não está descrito nada. E daí eu falo, olha, eu não sou capacitada para ver a imagem de forma tão minuciosa. Então, nós vamos confiar no que está no laudo e vamos seguir uma conduta X ou Y. É tão verdade, né? Que com certa frequência eu acabo pedindo para os pacientes trazerem a imagem e eu peço para a Fernanda o segundo laudo, né? O segundo laudo, que é como se fosse uma opinião do médico, né? Quando eu estou com um caso, não posso em outro médico tirar uma dúvida? Posso. Na radiologia também pode, né? Então, o médico opina sobre aquele caso. Um outro médico também pode opinar sobre aquele caso, né? Então, isso é possível, né? Então, tá com uma imagem, tá na dúvida, né? Isso daí para os colegas, tudo. Encontre alguém que você consiga ter essa proximidade, né? Que ajuda muito e deixa a gente muito tranquilo. Impacta em conduta, né? A ressonância ainda vem, dentro da questão da infertilidade, ainda vem muito forte também na parte de detectar, às vezes, uma malformação uterina, né? Que eventualmente passou desapercebida ali no ultrassom. Já peguei útero unicorno com paciente já fez, mas eu faço exame todo ano, há não sei quantos anos, tipo, tá lá na frente, resolve engravidar, vai descobrir essa paciente até que eu diagnostiquei, ela já tinha 2 filhos com útero unicórnio e não sabia, sabe? Então, e na infertilidade masculina também, né? Sim. Porque consegue, né, diagnosticar até malformações também, agenesias. A gente usa mais a ressonância na parte masculina são nas malformações, né? Nas pesquisas dos cistos de utrículo, nas malformações prostáticas, de vesícula seminal, de ductos, né? Então a gente acaba usando bastante porque o ultrassom não consegue esse detalhe ali de todas essas estruturas, né? E a ressonância acaba sendo bem legal, né? Não. Daqui a pouco eles vão fazer um ultrassom masculino aí, né? Quem sabe? E a gente estava até brincando antes, né, de começar a gravar, que a gente falou assim, o radiologista tem que ser o médico que mais sabe, depois o especialista aquela área, né? Então, assim, o ginecologista tem que saber tudo ali de gineco, mas a radiologista tem que entender muito para ver a imagem e correlacionar. Assim como o urologista, assim como qualquer outra área que eles precisam dominar para soltar os laudos. E a gente tem tanta gratidão da Fernanda estar fazendo parte que é muito comum, às vezes, eu pedir para a paciente fazer uma ressonância, daí marca, daí a Fernanda está lá vendo as imagens, ela, Paula, essa paciente, por um acaso, fez coleta tem pouco tempo, porque achei que o ovário está de tal forma, e aqui eu estou achando que pode ser um cisto hemorrágico pós-coleta, e eu queria discutir com você. E a gente consegue beneficiar a paciente com essa troca de informações para que os laudos fiquem ainda melhores, né? Com certeza. Nossa, a troca é maravilhosa para os dois lados, né? Todo mundo sai ganhando. A gente aprende,
a gente faz um laudo mais correto, mais completo, a paciente se beneficia de um tratamento mais adequado por conta do diagnóstico preciso, então todo mundo sai ganhando. E aí a gente acaba se especializando numa área justamente por isso, né? Porque se dentro daquela área já tem vários órgãos e a gente já tem que saber um monte de, né, especialidades, né? Claro que eu não vou saber até parte cirúrgica, eu fico perguntando muitas vezes, porque é interessante a gente saber o que foi feito, né? Até na cirurgia de endometriose, muitas vezes é optado, por exemplo, por não mexer no ovário por conta da reserva ovariana, e aí aquele endometrioma que estava presente continua. Então, a gente faz sempre o pós-operatório, né? Depois de 6 meses faz o exame pós-operatório para avaliar tanto doença remanescente quanto o processo fibrocicatricial, como ficou, porque às vezes ele também distorce ali as estruturas. Nas pacientes que têm a questão da infertilidade, às vezes a gente até que está esperando, por exemplo, para fazer uma estimulação ovariana, né, ou colocar mesmo o embrião, a gente até reduz para 3 meses ali o pós-operatório para poder liberar essa paciente para os procedimentos, mas o ideal é que seja sempre feita também uma ressonância pós-operatória. Aí eu até prefiro a ressonância do que o ultrassom, mas o ultrassom também consegue ver bem. Mas aí a ressonância pós-operatória é justamente para avaliar como ficou esse após a cirurgia, e aí com as informações da cirurgia que são super importantes. Muito, né? Nossa, muito. Mas o pessoal tem uma ideia, a imagem ela evoluiu tanto, né? Essa questão da análise e esse conhecimento de você ver a imagem, depois você saber o que deu de resultado, que hoje em algumas imagens você fala o provável problema que aquele tipo de tumor, né? Ou seja, a gente está crescendo muito, a imagem está tendo um ganho muito grande por esse conhecimento, por esse backup, né? Então você vai lá, por esse feedback. Então você vai lá, olha a imagem e fala, isso realmente é isso. A gente viu tanto aquilo que a gente já sabe que aquela imagem... já aconteceu de eu, por exemplo, entrar em contato há um tempo atrás com um médico que a paciente veio como tumor de bexiga. Aí fez o protocolo de tumor de bexiga. Só que não era para ter feito o protocolo de endometriose, porque era uma lesão de endometriose que veio como tumor de bexiga. E aí você fala, não, é um tumor de bexiga. Até nem era daqui de Maringá esse caso. Eu falei, não, é um tumor de bexiga. Ele, então vou pedir uma biópsia. Não. Eu falei, não, é endometriose. Ele, então vou pedir uma biópsia. Não, é endometriose. Ele, como assim? Você está dizendo que é endometriose? Com certeza. É endometriose? Com certeza. Então, até a dificuldade até foi tendo construída essa confiança, né? Então, já veio também como tumor de reto e era endometriose intestinal. E aí não vê, né, na colonoscopia, porque é um comprometimento de fora para dentro. Então, realmente a imagem, ela traz aí até esse auxílio, né? Porque não é para ser vista... nem a endometriose intestinal não é para ser vista na colonoscopia e também a endometriose vesical não é para ser vista na cistoscopia. Porque é externa, né? Se ela aprofundar a ponto de pegar a mucosa, que já está realmente bem avançada. Muito. Então, isso, né? É isso aí. Eu queria agradecer a Fernanda e o Rafael. O Rafael, ele vai estar sempre aqui conosco, porque eu falo que o Rafael, ele é multiprofissional, né? Ele entende um pouco de tudo e traz sempre muita informação aqui pra gente. Fernanda, obrigada pela parceria, obrigada por ter vindo hoje, pelas explicações. Aprendi muito com você hoje também. E que bom que você faz parte da nossa equipe. E sempre será muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Paula. Estou à disposição aí quando quiser conversar, a gente tem outros assuntos, né, que a gente vai conversando, né? Hoje a gente tenta fazer um pouquinho mais curto para ficar atrativo, né? E ficar mais tranquilo para as pessoas também assistirem. Legal. Mas tem vários assuntos que a gente pode bater papo. Com certeza. Beleza? Boa semana.